Muito bom dia! Agora 6 horas 57 minutos e esse é o Profissão Bancário de hoje. Estamos juntos, 6h57. Edição número 93. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Tamo junto. Vamos dar um bom dia para a galera que chegou cedinho, os primeiros e as primeiras que chegaram aqui. Então bora lá, muito bom dia para Letícia, para Ana Flávia, para o Felipe, para Cris Laitarte, para o Marcos, para Franci, para Yasmina, para Cris Trarbach, para Rita Nunes. Muito bom dia, galera, tamo junto, edição 93 do Profissão Bancário, edição aqui das 6h57 da manhã. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. É isso aí, tamo junto. Hoje, 11 de agosto, 12 graus a temperatura aqui em Porto Alegre, nevoeiro, como diz lá o avô Coelho, né? A galera aí que tem filhos pequenos, que assiste Peppa Pig, fica a dica aí do nevoeiro do avô Coelho. Isso aí, bom dia Valério, Danilo, Rodrigão, bom dia para toda a galera que está chegando aí, querendo chamar mais colegas de profissão. Você já sabe, tem o link aqui embaixo, tem um aviãozinho, tem um botão que você consegue encaminhar o link tanto da transmissão ao vivo como também do vídeo, da reprise. Tamo junto, galera, é nóis, vamos que vamos. E a gente vai à luta. E vamos que vamos. Vamos lá, deixa eu trazer a minha pauta de hoje. Eu tenho uma colinha aqui. Eu e as minhas colinhas. E ontem, né, uma pessoa não foi nem no direct, foi no presencial mesmo, perguntou por que eu voltei a usar gravata aqui na edição do Profissão Bancário, né? Que no início lá eu usava bastante. Aí depois eu aposentei e retomei a agenda sem a gravata e ontem retomei, né? E aí eu tive que ser muito sincero, muito honesto, que é justamente para desviar a atenção aqui, né? Dessa cabeleira meio maluca aqui, dos fios brancos, e aí você tem outros elementos ali para não chamar tanto a atenção. Mas é isso aí, bora lá. O tema do nosso episódio de hoje, dessa live, são os 5 erros que todo gerente de pessoa jurídica comete quando está começando, quando ele chega na carteira, logo que ele é promovido ou quando ele é transferido, e quiçá muitos desses erros ainda a gente acaba cometendo depois de mais experiente, por não se dar conta, por ligar o piloto automático. Então segue aqui junto que já a gente vai chegar neles. Então já dei os bom dias especiais, e acho que entrou mais uma galera aqui. Adriana, Paulo, Fernanda, Claine, Super Senhora do Destino, Ana Cláudia, Luciana, Monique, Gustavo. É isso aí, galera, tamo junto, ótimo dia. Então, 11 de agosto, quem são os aniversariantes aí famosos, ilustres, né? Tata Werneck, essa mestra do humor, né? Um humor ácido ali e muito perspicaz. Super acompanho lá e realmente tem uma inteligência absurda, a Tata Werneck. E o Chris Hemsworth, o Thor, né? O Thor aí dos Vingadores, também fazendo aniversário hoje lá, o irmão gêmeo lá do Douglas Andelieri. Grande abraço para o Douglas, para a Liliane, para a família Andelieri lá, tamo junto. Bom, 11 de agosto também, parabéns para você aí caso você esteja de aniversário ou conhece alguém de aniversário aí, tá fazendo mais uma primavera, completando mais uma primavera no mesmo dia desses famosos aí. Mas hoje, 11 de agosto, também é uma data importante, eleita aí como o dia do advogado. Então, se você tem cliente lá, advogado, operador do direito, que tem empresas de advocacia, cumprimente, né? Hoje, 11 de agosto, o dia dedicado aí aos operadores do direito, aquelas pessoas que fazem a justiça acontecer, né? Independentemente de haver o poder judiciário,
é fundamental, é importante que exista essa profissão para que a justiça de fato seja feita. Hoje também dia do estudante, 11 de agosto, e dia do garçom, né? Temos aí 3 ocupações homenageadas na data de hoje. Dia do garçom também, 11 de agosto. Bom, para quem está chegando agora, o Profissão Bancário é esse programa de segunda a sexta, 6h57 da manhã, onde a gente repercute temas e assuntos vinculados aos nossos desafios diários aí no banco, né? Principalmente para quem está na linha de frente dos negócios, né? Eu compartilho um pouco da minha experiência, eventualmente trago convidados e dependendo da semana que a gente está, eu tenho aqui um timaço, uma legião de parceiros onde a gente divide, trazendo aqui conteúdos específicos. Então, logo, a galera aí que acompanhava Danilo, Pablo, Felipe, Karine, Fernandas, Alceu e toda a galera que costumava vir, logo eles vão estar de volta. Porque nessa semana e na próxima, os assuntos aqui são quase que exclusivamente, né? A gente vai ter lá um momento na semana que vem que talvez fuja um pouco, mas vai ser direcionado à nossa carreira como um todo. Mas essa semana e na outra, quando a gente vai completar 100 lives, né? Sem ser a segunda, na próxima, os assuntos escolhidos aqui estão 100% relacionados à pessoa jurídica, ao segmento empresarial. Então é uma forma dos meus alunos lá do Dominação Extrema, da minha imersão, receberem uma atualização. Todas as lives ficam disponíveis lá na plataforma dos alunos. E também uma forma de preparação, de aquecimento para a segunda edição da Dominação PJ, que vai acontecer de 22 a 26 de agosto. Se você quiser se inscrever, inscrições são gratuitas, o link está na bio. Depois que acabar a live, você pode clicar ali, fazer a tua inscrição, vai receber os e-mails, os links de acesso, de 22 a 26 de agosto, a segunda edição, então, do Dominação PJ. Então, o tema de hoje, voltando aqui e fechando o nosso parêntese, edição número 93, são os 5 erros que o gerente PJ comete quando está entrando no banco. Mas antes, eu queria trazer aqui 2 directs. Inclusive, se você quer que eu leia o teu direct aqui, ou se você quiser participar comigo, tirar dúvidas sobre carreira, sobre negócio, você me manda um direct, a gente combina e você pode entrar junto comigo aqui para a gente bater um papo. Então, o primeiro direct de hoje eu acabei já respondendo, que é o do Kaique, colega da Caixa Econômica. Ele diz: sou gerente PJ há 4 meses e preciso expandir a base, prospectar novos clientes e reativar alguns. Você tem mentoria para PJ? Então, Kaique, sim, acabei de te comentar. De 22 a 26 acontece a segunda edição do Dominação PJ, então já mandei o link também no direct para você, mas o link ele está aqui na bio, você pode se inscrever. E a Rita, nossa amiga lá do Sicredi de Londrina, ela diz o seguinte: a live estava ótima, parabéns. Agora, a pessoa ter a cara de pau de comentar que está em Maragogi é muita audácia, kkkk, ótimo dia. Rita, concordo, realmente eu tomei um choque aqui, acho que algumas pessoas que estavam também ontem com a gente ficaram chocadas, né, com aquela revelação que aconteceu aqui no chat. É uma pena que o chat ele não tem o lado bom e o lado ruim, né? O lado bom é que a gente pode escrever o que a gente quer, mas o lado ruim é quando acontece alguma coisa atípica a gente poder capturar. Então seria uma pena que a gente não conseguiu capturar ali o comentário, se eu não me engano foi da Jéssica, que ela elogiava lá a live, mas que estava em Maragogi, e né, eu não sei onde é que você está, então se tiver, não sei se a Jéssica entrou com a gente aí, mas Jéssica, tamo junto, aproveita aí, comemora, né, mas eu e alguns meros mortais aqui, por exemplo, Porto Alegre, 12 graus, mês de agosto, nevoeiro, é desafiador aí, tamo junto, bora lá. Galera, não sei se o meu áudio está chegando bem, queria ver as reações de vocês, então mandem um comentário, mandem algum tipo de reação no acenar, se você está curtindo também pode interagir ali com as reações aqui do Instagram, então você me dá um feedback aí também, se o áudio, se a imagem é mais difícil, né, mas pelo menos o áudio está chegando bem aí para galera, para você que está me acompanhando.
bora lá. Então, obrigado, Rodrigão, obrigado, galera que está reagindo, Jéssica também, ó, a Jéssica tá aí, bom dia, Jéssica, espero que você esteja aproveitando de verdade, merece, né, depois de tanto trabalho, tantas entregas, quem não merece tá aproveitando. Bom, na live de ontem, então eu comentei sobre como fazer o giro da carteira do jeito certo, né, sobre maximizar resultados, identificar oportunidades e também prevenir situações adversas, né? E eu comentei isso também pelo seguinte, vamos fazer uma analogia com o nosso carro, né, quem tem automóvel. De tempos em tempos, a gente precisa, né, fazer uma revisão no veículo. Então, com a carteira de clientes, isso não é diferente. De tempos em tempos, você tem que fazer essa revisão, você tem que ver se está tudo ok lá com os teus clientes, né? E não é começar e parar só nos principais, né? Você começa pelos principais, mas investe tempo e dedicação para fazer uma revisão completa da carteira, ou seja, fazer o giro e percorrer aí todos os detalhes para você não ficar pendurado lá no meio da estrada, né? Então, o teu período meta, não sei se ele é semestral, trimestral, aí depende da instituição, mas se você começar, né, a tua viagem de 6 meses, de 3 meses e não der uma boa revisada, você pode acabar ficando na mão aí sem combustível, né, sem oportunidade de negócio, ou quiçá algum equipamento ali apresentar problemas, dificuldades, que é como aquele cliente que não paga as contas. E aí na terça-feira, antes da live, eu até esqueci de comentar ontem, eu fui visitar um shopping aqui de Porto Alegre, e aí eu digo fui visitar, né, não fui passear, porque também era uma oportunidade de revisitar esse shopping, que fazia tempo que eu não ia, e não é um shopping nem de classe alta, nem popular, né? Um shopping bastante movimentado até, e eu fiquei surpreso, para não dizer muito impactado, com o número de lojas fechadas, né? Lojas inclusive tradicionais. Eu não tinha a dimensão de que tivesse tantas lojas e lojas fechadas com aqueles tapumes, né, que às vezes agora eles estão maquiando no shopping, não sei se vocês perceberam, né? Antigamente ficava só um papel pardo, né, ou um papel com logotipos do shopping repetido. Hoje eles já estão colocando ali adesivagens de fotos, paisagens para o pessoal fotografar, enfim, e dar uma carinha, né, menos assustadora de que as lojas estão fechando, mas fecharam quiosques que eram super movimentados, lojas grandes, e isso não é efeito pós-pandemia, né? Porque mesmo lá, enquanto a pandemia estava muito forte, né, todas essas lojas aí que eu tô falando que fecharam as portas, ainda estavam em plena operação, né? Então tem efeitos colaterais aí que estão vindo forte, e aí eu fiquei pensando quantos gerentes, quantas instituições não ficaram também penduradas ali, talvez por não fazer o dever de casa, por não estar presente no dia a dia desses clientes, reforçando o tema de ontem, de fazer sempre o giro da carteira. Para minha surpresa também, até o meu cabeleireiro fechou. Olha que louco isso. E claro, né, tipo, fazia muito tempo que eu tô deixando o cabelo crescer, então faz tempo que não corto o cabelo, né, mas eu não acredito que fosse motivo para ele encerrar as portas, até porque o pessoal que entende aí de cabelo comprido, quando está crescendo, sabe que tem que de vez em quando dar uma parada nas pontas ali. Aí eu ia aproveitar e já dar um trato, né? Mas estava fechado, né, o cabeleireiro, cara. Então, isso aí, Filipão, que coisa de louco isso aí, brincadeira, né? E brincadeiras à parte, eu espero, né, que tenham ido para outro local, que sigam em operação, porque afinal de contas é o pessoal guerreiro, trabalhador. Então, até o meu cabeleireiro fechou, vê se pode uma coisa dessa. Deixa eu voltar para minha colinha. Então vamos lá. 5 erros que o gerente novato comete quando está entrando, né, quando está começando. Bom, e aí vamos tentar fazer aqui um retorno no tempo, né? Vamos pegar o nosso DeLorean lá, vou pegar a nossa máquina do tempo. E vamos se lembrar do primeiro dia, né, de quando a gente chegou na agência, ou especialmente quando a gente foi promovido e chegou na carteira. Em geral, a instituição ela dá um treinamento básico, né? Ela passa alguns direcionamentos, ela te dá lá os alicerces, a base, né, as estruturas
para que o profissional possa desempenhar essa nova função, né? E na pessoa jurídica, essa carga de conhecimento ela precisa ser muito maior, né? Não que as demais funções de pessoa física não tenham que ter um treinamento forte, mas especialmente pessoa jurídica, quer queira, quer não, existe um nível de complexidade um pouco maior. Não estou dizendo que é mais difícil, mais fácil, mas a quantidade de produtos, serviços e a complexidade costuma ser um pouco maior. E aí quando a gente chega lá, né, o novato sai do treinamento, e aí pode acontecer duas coisas, né? Ou ele achar que sabe de tudo, ou ele achar, né, que não sabe nada, né? É difícil ter um meio termo, né? Ou ele se apavora com a vida real, com aquela quantidade de coisas que tem, ou ele chega lá querendo botar bancas lá, chega lá achando que sabe de tudo. Quando rola a primeira reunião lá com o gestor, com a gestora, o gerente geral, né, quem for a liderança ali da agência, muitas vezes acontece um choque, né, aquele choque de realidade. Porque aí ele faz a comparação do treinamento, do que ele viu na literatura, do que ele está esperando, e aí muitas vezes ele tem aquele choque de realidade de estar interagindo, né, com alguma pessoa que talvez não esteja tão conectada com as inovações, com as novidades e com a evolução aí no nosso meio bancário, né? O tempo vai passando e aí ele começa a pensar, né? Pô, aqueles caras lá mentiram para mim, né? Ele pode ficar um pouco decepcionado. Então, o tema da live de hoje é uma oportunidade para quem está começando, para quem vai começar, mas também para quem já está há mais tempo e pode ter ligado o piloto automático e não ter se dado conta de situações que pode corrigir, pode melhorar e pode influenciar decisivamente nos resultados, tanto da carteira que você está agora, como também da carreira que você quer seguir na instituição. Então, para explicar melhor essa situação, eu vou trazer o exemplo aqui de dois alunos meus, dois alunos próximos, e aí eu vou chamar, eles inclusive começaram como gerentes PJ na mesma carteira, e aí para não revelar os nomes aqui eu vou dizer que um era o queridinho e o outro era o renegado. Então o queridinho e o renegado, esses dois exemplos aqui de alunos que eu vou comentar com vocês. Bom, por que eu estou trazendo exemplos, né? Porque eu costumo dizer que quando a gente aprende com os nossos próprios erros, é legal, é inteligente. Mas quando a gente aprende com os erros dos outros, aí a gente deixa de ser inteligente e passa a ser genial, porque a gente ganha muita velocidade. Então, se aprender com os próprios erros é legal, aprender com os erros dos outros é genial. Então, qual que era a situação do queridinho e do renegado? Eles tinham uma gestora, uma gerente geral pra lá de exigente. Não vou nem dizer que era muito exigente. Era pra lá de exigente, mas exigente do exigente, né? Imagina a pessoa mais exigente que você conhece, muitas vezes mais crítica, mais dura, e agora multiplica por 5. Essa era a gestora, na visão deles, e eu acredito, porque eu convivi com muitos gestores, muitas gestoras, e conheço, né, a nossa categoria aí de profissionais. Então, acredito muito. Bom, e aí é o seguinte, quando você pega alguém assim, que não é exigente, né, é para lá de exigente, 5 vezes mais exigente que a pessoa mais exigente que você conhece, você tem duas opções. Vai acontecer duas coisas com você. Ou você se adapta, ou você sofre. Sempre que você pegar alguém muito exigente, você só tem dois caminhos a seguir. Ou você se adapta e vai construindo e formando e transformando aos poucos, ou então você tende a sofrer. Aí, pô, o sobrenome de muitos de nós aqui em determinadas épocas do ano, em determinados períodos do mês, já é sofrimento. Agora você potencializa, você multiplica isso por 5, você pode imaginar. Não sei se por acaso você ou alguém que você conhece já teve a oportunidade de ter um aprendizado com um gestor ou uma gestora para lá de exigente. Então você deve
talvez se identificar ou se lembrar que isso acontece. Ou você se adapta, ou você vai sofrer e vai sofrer muito. Bom, e aí eu quero chamar a atenção para alguns cuidados, para algumas diferenças. Existe uma diferença muito grande em você ser um profissional ou uma profissional autoconfiante, né, empoderado, com se você ser um profissional arrogante, né, metido, enfim. Então, existe uma diferença. Só que essa diferença, muitas vezes, ela só está dentro de você, e as nossas atitudes, elas são interpretadas por quem está do outro lado. Então, cada vez que eu falo alguma coisa aqui, cada vez que eu compartilho um conteúdo, cada vez que eu me expresso falando ou não falando, eu estou te dando algum feedback, eu estou te dando algum input, e você vai fazendo a tua leitura. É assim com você também quando você conversa com alguém, quando você interage, mesmo falando ou não falando, a gente está dando algum sinal, e as pessoas que estão como nosso interlocutor também vai ter a sua leitura. Então a gente tem que ter, obviamente, muita atenção em como que a gente vai se comunicar. Então, autoconfiança muitas vezes é confundida com arrogância, e humildade muitas vezes é confundida com insegurança. Muitas vezes a pessoa ela tem a humildade de reconhecer que não sabe tudo, e ninguém sabe tudo, por mais que eu domine ou que você domine determinado assunto, sempre vai ter mais coisas para a gente aprender ou aperfeiçoar ou mesmo revisar os conhecimentos que nós temos. Então, temos sempre que ter a humildade de reconhecer que não sabemos tudo. Mas muitas pessoas podem talvez interpretar isso, dependendo da forma como a gente expõe, como sinais de insegurança. Bom, e aí acontece também algumas coisas, né? Às vezes, né, o que eu costumo receber e recebi desses alunos aqui que eu estava falando para você, nos dois exemplos que eu estou trazendo. Às vezes, o santo não bate. Quem é que nunca teve, né, um colega, uma liderança que o santo não bateu? Sei lá, tem alguma coisa, enfim, que não bate, não dá certo, né, não dá match, não rola aquela química, né, parece que não encaixou, né, como se você estivesse andando lá com um número maior ou um número menor de sapato. Tem sempre alguma coisinha incomodando ali que até vai, mas você procura evitar, né? Então, às vezes rola isso. Às vezes, você não concorda com as atitudes, com os comportamentos. Você respeita lá o cargo, a função, a hierarquia, mas tem muitos comportamentos, muitas atitudes que você faria diferente, né? Você não concorda, aí você não consegue admirar essa liderança. E aí, claro, de novo, aí você vai buscar evitar, e aí vai aquele clima ali que você já não batia muito. E ainda muito, né, reforçado aí por atitudes, por comportamentos que talvez você não concorde, tenha uma formação diferente, as chances são que cada vez ocorra um distanciamento maior, né? E às vezes você começa a duvidar, inclusive, da capacidade do teu gestor, da tua gestora, da liderança, né? Quando a gente começa a duvidar da capacidade da nossa liderança, do nosso gestor, as chances são que, além da gente ficar incomodado, eu não estou dizendo que vai acontecer, mas eu estou dizendo que tem uma grande chance de isso vir à tona até de forma involuntária. Mas quando a gente duvida da capacidade da nossa liderança, a gente corre o risco, e é um risco muito sério. Aconteceu com o renegado, né? O queridinho se adaptou e o renegado sofreu. Aconteceu do renegado em alguns momentos desrespeitar aquela liderança sem se dar conta, né? Seja com comentários particulares, privados, seja por risadinhas irônicas enquanto a liderança estava falando, que isso pode ser percebido ou não. Então, justamente por isso, por duvidar da capacidade, né? Então, quando não dá match, quando o gestor você tem essa
do santo não bater, de todos esses elementos que eu trouxe aqui, pode acontecer de ele não te ajudar, quiçá até ele ou ela te atrapalhar. E aí talvez não seja voluntário, talvez seja involuntário. Então a dica que eu quero já dar, e trazendo uma primeira resposta, uma primeira dica, observando muito da minha experiência e da experiência desses dois alunos que eu trouxe, é o seguinte: quando dá o match, né, quando tem o encaixe, ou quando você se adapta, a tua liderança, o teu gestor, a tua gestora tende a te ajudar, por mais exigente que ela seja, né? Se teve ali o match, você se adaptou, as chances é que a tua liderança ela te ajude. Mas quando não dá match, aí quem precisa se ajudar é você mesmo, né? Porque se você repetir alguns comportamentos que eu vou falar agora, dos 5 erros, são 4 que a gente comete muitas vezes dentro da agência, dentro do local de trabalho, ou na convivência com a nossa liderança e os colegas, e um é voltado para mercado, né? Então, muitas vezes a gente só quer olhar para fora, só quer explodir de negócio, só quer vender e explodir meta e resultado, e a gente esquece de fazer esse dever de casa. Então, por isso que eu trouxe essa relação 80-20 aqui. 4 situações que a gente acaba errando, principalmente, né, para os novatos, dentro do ambiente, no nosso processo, e uma no externo, né? Então, vamos lá. Fugiu da minha tela aqui. Eita, agora sim. Então, se der match, as chances são que o gestor te ajude. E se não der, né, se não der o match, não conectar, não der o date lá, você vai ter que se ajudar por você mesmo. De que forma? Se adaptando. Porque se você não se adaptar, vai virar um renegado lá da Aldeia da Folha, lá quem acompanha lá os animes, né? Então, para não virar o renegado, você vai ter que se adaptar. Não que você precise ser o tal do queridinho, que foi o exemplo que eu dei ali, bem pejorativo, queridinho renegado, mas você precisa se adaptar para ganhar o respeito e a confiança da tua liderança. E aí tem muitos exemplos lá do renegado e também do queridinho, que variam desde visitas a clientes, a participação no comitê de crédito da agência, né? Um estava adaptado, estava conectado, estava atualizado, sempre com respeito, mas se posicionando, né? E o outro já tinha lá uma postura mais underground, que era vista como arrogante, né? Muito provavelmente não acredito que seja uma pessoa arrogante, me parece muito mais uma pessoa autoconfiante, que busca se qualificar, enfim, mas muitas vezes na hora de se expressar, aquela liderança, aquela gestão ficava ali, né, com o pezinho atrás e ia renegando cada vez mais. Isso vale, né? A Jéssica está trazendo aqui. Às vezes você recebe também, né, um gerente, uma gerente nova na tua agência, né? Você que é gerente PJ, aí você precisa também provar para ela. Eu passei por isso, Jéssica, né? Eu me dava muito bem profissionalmente com uma liderança, era gerente PJ, aí quando trocou, eu tive, né, que provar para todo mundo que eu não precisava provar nada para ninguém. Então era eu e o Renato Russo lá, tendo que reconquistar, não, né, tendo que conquistar a partir do zero a confiança aí de um novo gestor que chegou na agência. Depois tivemos dificuldades no início, mas ficamos amigos, enfim, de frequentar a casa mais adiante ali. Bom, então dos 5 erros, 4 dentro e 1 fora. Então, ó, pode ser que aconteça com você se você está começando, pode ser que tenha chances de acontecer se você vai começar, mas também pode acontecer se por acaso, se porventura você é mais experiente. Então, pega aí papel, caneta. Por falar em papel, caneta, ó, amanhã vai ter sorteio do caderno aqui do Profissão Bancário. Tem gente que não acredita que existe, que eu mando, né? Porque a galera recebe lá e a maioria não posta. Mas sim, eu entro em contato lá no direct. Quem ganhou na terça-feira foi a Fernanda Landeira e o Renan. Eles vão ganhar o segundo Moleskine deles, cada um tem um, que é o caderno aqui do Profissão Bancário, que ele não pode ser comprado, então
fica a dica, né? Tudo aquilo que não pode ser comprado costuma ter um valor maior, não é a questão do preço. Então fica a dica, amanhã você vai descobrir como ganhar esse caderno aqui. Então fica ligado, a dica é chegue cedo, né? Chegue cedo, né? Ó, o seu tá confirmando ali que ganhou dele. Inclusive, se você já ganhou algum caderno aqui do Profissão Bancária, você podia fazer um story depois da live, me marcar para eu compartilhar, né? Tem uma galera que às vezes não acredita que eu mando lá, mas eu mando, eu entro em contato lá no direct, pego o endereço e envio lá para onde você pedir. Mas vamos lá, vamos focar 7h28, daqui a pouquinho abre a agência, daqui a pouquinho a gente tem que fazer acontecer. Então vamos lá. Primeiro, eu costumo ser em ordem cronológica, mas não necessariamente acontece nessa mesma frequência, tá? Pode oscilar de um para outro. Mas o primeiro, eu até antecipei nos meus stories de ontem, é bater de frente com o gerente, né? Você querer se impor perante a ele. E aí, dependendo do gestor, da gestora, da liderança que você tem, isso vai soar como arrogante, né? Como desafiador. Então, em vez de bater de frente com o gerente, com o gestor e com a gestora, você pode ter um pouquinho mais de humildade para procurar aprender com ele, né, com ela. Se interesse pela história, como é que ela chegou lá, como é que ele chegou lá, quais foram os desafios. Busque essa conexão e aí aos poucos você vai conquistando a confiança e aí você vai se posicionando. Então, pode ser que o santo não bata, pode ser que, sei lá, tu não goste do estilo, tu não goste do cabelo, tu não goste da voz, e pode ser até que você não goste das atitudes, mas bater de frente, as chances são que você vai sofrer, né? E aí eu estou falando em condições normais de temperatura e pressão, né? Questões de fraudes, éticas, aí já é uma outra história, mas eu recomendo, antes de você tirar qualquer conclusão, busca lá se conectar, busca entender e lado a lado, né? Não bate de frente, porque ainda mais se você está chegando agora, ou se você tem alguma experiência, né? Normalmente o gerente geral ou a gerente geral, enfim, a principal liderança da agência já tem uma experiência, já está consolidado, já passou por inúmeros outros colegas aí, gerentes PJ, e tem os posicionamentos, e as pessoas não mudam, né, da noite para o dia. Às vezes é preciso uma construção. Então, se por acaso você tiver certeza, convicção que a pessoa está no caminho errado, seja de atitudes, comportamentos, não sai batendo de frente que você vai dar de cara com um caminhão, né, um caminhão em alta velocidade descendo contra você. Então, chega do lado, vai conversando, que quando você vê, daqui a pouco já virou a rota, né? Não precisa precipitar as coisas. Então, bater de frente com um gerente é um dos piores erros que a gente pode cometer, especialmente, né? Depois também, mas especialmente quando está começando, né? Já precisa começar ali com demonstrando boa vontade, demonstrando apreço. Então, se bater de frente é o primeiro grande erro que eu identifico aqui na carreira de quem está começando. Fazer tudo que o gerente quer também é um erro. E é um erro que pode trazer consequências desastrosas ali, principalmente no médio e no longo prazo. Então, fazer tudo que o gerente quer é perigoso. Perigoso por quê? Primeiro, porque você tem que ter o cuidado de não fazer coisas erradas. Normalmente, quando você vem de um treinamento, ou faz um curso fora, entra numa mentoria, entra numa imersão, você chega cheio de ideias, cheio de novidades. E muitas vezes a tua liderança lá, ela não está nessa mesma vibe que você, ela ainda está lá com a cabeça, com as atitudes no passado. E aí, se você ficar somente fazendo tudo que ele quer com medo de bater de frente, as chances são que você desaprenda aquilo que você lutou tanto para conquistar, para conseguir, para evoluir. Então, você tem que calibrar. Não é que você vai bater de frente, você vai andar lado a lado, mas
simplesmente fazer tudo que o gerente quer, você vai perder a chance também de se posicionar. Além do que, como eu falei, você, né, o teu gestor, a tua liderança, ela pode estar desatualizada. E aí cabe a você, na humildade, mas com autoconfiança, de oferecer uma atualização para ele, né? No bom sentido, não vou dizer, ó, tu tá atrasado, né? Tu tá ultrapassado, eu vou aqui te... Não. Aos poucos, né, você vai conversando, fazendo perguntas, como se ele fosse lá um cliente do qual você tem uma ideia para vender para ele, né? Você não vai vender um consórcio, um seguro, você vai vender uma ideia, e aí você precisa ter autoconfiança. Então, se bater de frente é um erro muito grave. Fazer tudo que o cliente quer, o que o gerente quer, perdão, fazer tudo que o teu gestor quer, também não deixa de ser um erro aí que pode demonstrar falta de confiança e medo de se posicionar. O terceiro é replicar o comportamento dos outros, pura e simplesmente, né? Muitas vezes quando a gente chega num lugar, a gente tende a fazer a opção de imitar ou espelhar comportamentos dos nossos pares. É ou não é? Se a gente está chegando lá numa festa, todo mundo dançando, né, a gente vai dançar, né? Se a gente chega num local lá, tá todo mundo sério, sentado, enfim, as chances são que a gente vai espelhar aquele comportamento ali. Porém, uma coisa é você espelhar, mapear o ambiente, identificar a situação e aos poucos colocando a tua identidade. Outra coisa é você simplesmente copiar e colar o que os outros estão fazendo. Muitas vezes, de novo, assim como a liderança pode estar conectado com uma outra época, ter uma outra visão que é divergente da tua, ou quiçá até da instituição que você trabalha, o mesmo pode acontecer com os colegas. E aí você vai perdendo a tua identidade, você vai assumindo ali muitos dos erros que os outros também vêm a cometer, né? A gente costumava brincar que o legal de trabalhar com profissionais inexperientes é que ele vem, né, ele começa sem os vícios que a profissão, que a gente acaba adquirindo com a profissão, né? Então sempre buscar trabalhar aí com pessoas menos experientes ou que estão começando permite que essa pessoa possa se moldar aí e evitar vícios que talvez não sejam muito bons ou muito saudáveis de quem já está há mais tempo. Então, buscar oxigenação. Então, bater de frente com o gerente, fazer tudo que o gerente quer, replicar o comportamento dos outros pura e simplesmente sem fazer uma análise mais criteriosa. Então, já fomos 3. Agora, o quarto erro, ainda dentro do escopo do trabalho dentro da agência, né, dos processos internos, é o seguinte: muitas vezes, né, a gente tem a desculpa, a justificativa ou o motivo do excesso de trabalho. Cada vez mais a gente tem metas maiores e cada vez menos a gente tem time, tem pessoas para estar ao nosso lado e nos ajudar na construção e na entrega dessas metas. Isso é uma realidade da indústria bancária. Metas que sobem, recursos humanos que diminuem. Então a meta é cada vez maior e a nossa disponibilidade de time, de pessoas, vem reduzindo ao longo do tempo. Bom, aí, então, pela suposta falta de tempo, acontece, e já aí eu digo que acontece muitas vezes com clientes, com gerentes PJ experientes, já tem uma história, já tem uma carreira inclusive de muitos resultados, sucesso, que é o seguinte: defender operações de crédito sem conhecer o cliente, ou defender operações de crédito sem estar atualizado perante a situação momentânea que o cliente está vivenciando. Não é uma, não é duas, e aqui muitas vezes o profissional experiente, ele acaba incorrendo nesse erro aqui. Ele propõe, muitas vezes ele defende lá no comitê da agência, no comitê de crédito, uma operação de um cliente que ele não conhece. O novato faz isso direto, porque ele está chegando,
Então ele vai lá e o modelo automático começa a defender a operação e muitas vezes ele nem visitou a empresa, não conhece. E de novo eu retomo para a live de ontem, né, de fazer o giro da carteira. Mas defender operações de crédito, defender clientes com os quais você não conhece, pode trazer prejuízos enormes, principalmente se você pega uma gestora, como aqueles 2 alunos lá pegaram, para lá de exigente, né? Eu sempre me achei um cara exigente, mas, né, aí eu deixo ali para quem trabalhou comigo, para quem teve a oportunidade de trabalhar, qual era o tamanho lá do ou qual era o peso lá das exigências que eu fazia. Mas é isso. Se você pega um gerente, uma gestora, uma liderança para lá de exigente, ou mesmo que seja exigente, e você vai para uma operação de crédito defender ela, sem ter a clareza, sem conhecer o cliente, o momento que ele vive, qual é a situação, ter os números mínimos da empresa aqui na ponta da língua, você vai passar vergonha. E aquele meu aluno que era renegado, muitas vezes passou vergonha em comitê, porque vinham perguntas, né, qual é o capital social da empresa, como é que está o faturamento, quanto que ela vendeu no mês passado, qual é o número de funcionários, quais são as expectativas aí do empreendedor para o negócio, o que ele pretende fazer com esse capital que ele está contratando aqui no banco. Perguntas essas, perdão, que muitas vezes, para não dizer quase todas as vezes, aquele renegado não tinha. Então o santo já não batia, e aí ele vinha despreparado para o comitê, sem as informações mínimas lá da empresa do cliente para defender a operação de crédito. Fica a dica, né? Quando você for para uma operação de crédito, defenda ela, mas defenda conhecendo o teu cliente, não só por defender, senão existe aí o fator passar vergonha, que abre aspas. Bom, para a gente fechar, né, o 5º erro, e aí eu já quero ir para fora da agência, né, para o aspecto negocial. O que é o 5º erro e por que ele é fora da agência? Porque ele envolve o quê? A negociação com o cliente, né? Novatos cometem isso direto, que é a pressão do momento, ainda estão, né, se formando, né, estão ainda pegando a cancha de pessoa jurídica, mas muitos gerentes experientes também acabam cometendo essa heresia, por assim dizer, pela correria das metas, pelos desafios e porque entrou no piloto automático. Tá? E o 5º erro é começar a conversar de negócios com o cliente antes de se conectar com ele, antes de fazer o quebra-gelo, né? Antes de criar um clima amistoso, um clima positivo. Então, fora do banco, na hora de negociar com o cliente, se tem alguma dica, alguma sacada que vale diamante, é essa. Nunca começa uma negociação com um cliente, ainda mais se você está começando, né, na carreira, se você virou ou vai virar gerente PJ. Não começa essa negociação antes de fazer a conexão, né? Negociação ela vem depois de você conectar com o cliente, porque senão a percepção que ele vai ter é a mesma que você tem quando alguém só está preocupado em vender alguma coisa para ti, né? Não está interessado em atender alguma necessidade que você tem. Então, fora da agência, o 5º erro, então, entrar no assunto de negócios antes de se conectar. Eu acabei de explicar os motivos. Então, esses foram os 5 erros que os novatos na pessoa jurídica vão cometer. E, ó, de novo, eu tinha postado um sneaker, tá? E aí eu fui pesquisar ali na minha despensa. Não achei mais sneaker, eu devo ter comido todos, ou o Eric lá, ou a Thalita. Acho que a Thalita não, porque ela não gosta muito de amendoim lá, não sei se é amendoim o recheio dele, mas o Eric curte bastante sneaker, que nem eu. Então eu trouxe aqui um Kit Kat Dark, tá? Eu postei ontem um sneaker de que muitas vezes o gerente experiente, gerente PJ experiente, pessoa que está há mais tempo, a gerente PJ experiente também comete
pelo menos alguns desses erros aqui. Então não achei o Snickers, mas eu trouxe o Kit Kat para provar, né? Assim como que realmente eu pago as minhas apostas. Mas eu tenho certeza que todos, em algum momento da nossa carreira, a gente também comete estes erros aqui de forma involuntária. Então, bora lá. Avisos finais. Amanhã, sexta-feira, então, vai ter sorteio do caderno. Cheguem cedo, essa é a dica máxima que eu posso dar para você. Inscrições para a segunda edição do Dominação PJ já estão abertas, o link está aqui na bio. 22, 24 e 26 de agosto, então daqui 2 semanas. Live de amanhã, Titanic. Os cuidados que você precisa ter com o Pronamp para a tua carteira não afundar. Então, live de amanhã, live do Titanic. Os cuidados que você precisa ter quando você estiver operando e trabalhando com clientes, principalmente nessa linha de Pronamp, para a tua carteira não bater no iceberg ali na frente e afundar. Então fica a dica amanhã, 6h57. E por último, eu quero aqui fazer uma homenagem para 3 ocupações e para nós bancários também. Eu abri a nossa live de hoje dizendo que temos 3 datas comemorativas no Brasil hoje: o Dia do Advogado, o Dia do Estudante e o Dia do Garçom. E nós bancários fazemos, né, essas 3 ocupações aqui do nosso jeito ao mesmo tempo. Quando a gente traz um cliente, especialmente pessoa jurídica, para dentro do banco, muitas vezes a gente tem que agir como o advogado dele, né? Às vezes a gente tem que defender lá o crédito, o limite, a proposição, aquilo que a gente acredita e buscar um limite de crédito justo para o nosso cliente, uma tarifa competitiva. Então esse é o nosso papel de advogado, de defender o cliente dentro do banco. Porém, o banco, né, a nossa função é muito mais de quê? De servir. A gente não está lá na cozinha preparando os pratos, né, preparando os temperos. A gente recebe já o cardápio e aí precisamos conectar com os nossos clientes para oferecer para ele lá, seja o prato do dia ou entender das preferências dele. Quem são os melhores garçons? São aqueles que fazem a leitura rápida dos seus clientes. Dos clientes que querem esperar, que querem pensar um pouco mais, como daqueles que já sabem, né, já tem na ponta da língua aquilo que eles querem. Então a gente também atua como garçom no sentido mais amplo e mais honroso da palavra, que é servir ao nosso cliente. E claro, como estudantes também, porque a gente está aprendendo todos os dias, em todos os momentos, né? Por mais que a gente domine, a gente sempre tem alguma coisa para aprender, para crescer e para evoluir. Então, um ótimo dia do advogado, um ótimo dia do garçom, um ótimo dia do estudante, para todas essas ocupações e também para nós bancários. Amanhã a gente está de volta, que horas? 6h57, estou postando a reprise em seguidinha. Se você gostou, escreve ali um comentário, qual foi a maior sacada que você teve, deixa o like e compartilha com os teus colegas de profissão, os teus colegas de PJ. Até amanhã, galera, que horas? 6h57.